Você está acompanhando o programa Mais TV na tela do canal 19. É o nosso encontro marcado de segunda a sexta-feira no horário do meio-dia. E eu vou lembrar você, todas as segundas, terças e sextas-feiras você assiste o programa Mais TV também à noite, a partir das 22 horas, trazendo para você muita informação. E hoje, segunda-feira, o programa é ao vivo. Você acompanha muita novidade no programa das 10 horas da noite. Bacana então? Mas olha só, você que acompanha o nosso programa há algum tempo, você sabe aqui da luta que é o nosso programa no sentido de prevenção, de conhecimento a respeito acerca das drogas, né? A gente roda campanhas, a gente roda comerciais, a gente traz pessoas aqui para falar acerca desse mal que aflige o mundo inteiro. Então, quando surge alguma boa notícia aqui na nossa região, a gente faz questão de trazer no programa para conversar um pouco a respeito. E eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o Ricardo Possamay, que você vai conhecer já já, e aqui do meu lado o Dr. Mário Sérgio Lopes. Ele é consultor químico e também responsável técnico da clínica CETRAD, que é o Centro de Tratamento Adicções. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Ricardo. Boa tarde. Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Agora eu vou começar perguntando para o Ricardo, porque esse centro ele foi criado pela família Possamay, né? Pela família do Ricardo. Como é que surgiu essa ideia, Ricardo? Essa ideia surgiu de uma... A minha família voltou, né? Uma vida inteira lutando comigo em relação à drogadição, né? Uhum. Eu sou um dependente químico em recuperação, né? Então, usei drogas há alguns anos. Quantos anos? A gente vai utilizar o Ricardo até como exemplo aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, né? E há quanto tempo? Limpo, como diz na gíria, né? Eu me encontro limpo só por hoje, né? Me encontro limpo há alguns meses, né? Uhum. E conheci o Mário em tratamento há 19 anos atrás. Uhum. Então, isso foi uma luta constante. Então, eu busquei vários tratamentos no estado, fora do estado, né? Na nossa região aqui em si. E num tratamento que eu tive com ele há uns anos atrás, eu disse, pô, Mário, seria um negócio legal pra gente fazer, né? Uhum. Vou conversar com a família, né? A família queria montar um negócio, né, voltado a isso. Uhum. E aí deu certo, a gente montou a estrutura, né? Convidou ele para vir trabalhar com a gente, porque é uma pessoa muito capacitada na área hoje, né? Uhum. E hoje está aí, hoje é fruto de todo o nosso trabalho, né? O empenho da minha família em si, né? Porque isso é a conquista deles, né? Uhum. Eles montaram um trabalho para a gente voltar, né? A realidade de hoje, né? A realidade que a gente já viveu no nosso passado, uma realidade que a gente vive hoje, né? E ela é diária, e isso é tudo conquista deles. Agora, até para que o nosso telespectador tenha como exemplo, o que tu, hoje, já em recuperação, o que tu pode dizer para a gente que tu perdeu nesse tempo no mundo das drogas? Na verdade, às vezes eu sempre digo que eu nunca perdi nada, porque usando droga eu nunca adquiri nada, Uhum. né? Então, mas eu perdi muita coisa assim, eu perdi a confiança das pessoas, né? Eu perdi a minha honestidade, que hoje eu estou adquirindo ela pouco a pouco, né? A minha responsabilidade, que quando usava droga também não tinha responsabilidade nenhuma, né? A autonomia dos meus atos, né? Eu não vivia, né? Uhum. Eu usava para viver e vivia para usar, né? Era só essas formas que eu tinha de viver. Agora, doutor Mário, essa história como a do Ricardo, o senhor já ouviu muito, né? Já ouvi há vários anos, né? Eu trabalho com dependência química e diretor clínico há aproximadamente 19 anos. Uhum. E a dependência química é uma doença muito cruel porque é de difícil tratamento, exatamente porque ela é uma doença biopsicossocial, ou seja, atinge você biologicamente, atinge você mentalmente e também a sua relação com a família, com a esposa, com a sociedade, com o trabalho, né? Em questões de caráter, em questões de honra e questões de espiritualidade. Então, por isso que é difícil o tratamento, né? Não é com 3 palavras que a gente vai fazer ou modificar uma pessoa, né? Tendo que ter modificações radicais em cima de atitudes e não só, né, na parte biológica. Entendi. Agora, a gente sempre ouve dizer que a pessoa querer é o primeiro passo. Confere essa informação? Exatamente. O querer é essencial, né? O querer sair, né? Existem casos, é claro, que está extremo, a pessoa perdeu totalmente já a noção, então a família toma atitudes e leva para uma desintoxicação, mas
num primeiro momento, assim, o querer se livrar da doença, o querer sair da droga, da própria pessoa, é essencial para o bom desenvolvimento, né, de um tratamento. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o Cetrad, que está em Içara, né? Içara. Nós estivemos durante a semana lá e colhemos algumas imagens que você vai conferir agora. E eu vou deixar aqui a palavra aberta para qualquer um de vocês falar um pouquinho sobre a estrutura do centro, né? A gente vai ver as imagens, aqui a gente já tem já a fachada, mas vamos falar um pouquinho sobre infraestrutura, o que é que tem nesse centro? O Cetrad hoje está legalizado dentro de todas as normas da Anvisa, tá? Da Resolução 101. Então ele é uma instalação moderna, né, em todas as estruturas que a gente tem na nossa região, né? Um dia elas vão ter que se adequar a isso. Certo. Então, como o Cetrad ele não foi uma instituição adaptada, ela não, né, ela foi construída, foi erguida para ser um centro de tratamento. Então ela já teve a liberação, né, da Anvisa, o projeto foi aprovado por eles. Certo. Então essa estrutura ela está toda dentro das normas. E é que antigamente os centros de tratamentos, como é uma comunidade terapêutica, era comum a todos, né? O banheiro era junto, as coisas eram juntas, às vezes os dormitórios eram juntos. Então hoje são quartos específicos, quartos para 6 pessoas, cada quarto, né, tem os seus armáriozinhos, cada quarto tem seu banheiro, né? Então é bem estruturado. Cada quarto são para 6 pessoas? 6 pessoas. É o máximo permitido pela lei. O máximo pela lei, certo. Né? Tem um refeitório, né? A gente viu também passar um campo de futebol, também tem a parte de esporte? Tem a parte de esporte, de lazer, né? Agora, doutor Mário, o que a gente pode falar no sentido de diferenciar? O Ricardo já passou aqui, em termos de estrutura, e você está vendo nas imagens, ela está entre as mais modernas no sentido de cumprir todas as regras que são exigidas quando da construção desse tipo de centro para internações de químicos, né, de dependentes químicos. Agora, o que a gente pode dizer que o Cetrad tem de diferencial no tratamento? O diferencial, um dos principais é o tempo de tratamento, né? Uma grande maioria utiliza de 9 meses a 1 ano de internação, né? São internações longas, longe de qualquer contato com a cidade. E o nosso diferencial é exatamente que em até 90 dias ou em 3 meses a gente está preparando para botar de novo, né, o paciente a voltar a um convívio, né, claro, seguindo normas e regras específicas e que possam acompanhar, né? Então tem um tipo de tratamento que é em cima de questionários específicos, ou seja, existe uma metodologia, um método de trabalho com trabalhos escritos, com meta, objetivos a serem alcançados, existem avaliações diárias de cada paciente, como é pedido pela lei. Então são boletins, né, como se fossem boletins escolares da sua atuação diária em vários setores, né, como higiene, como pontualidade, como disciplina. Isso tem que ser avaliado diariamente. Sim. E semanalmente, né, trabalhos específicos em cima de toda a sua vida, desde o nascimento, assim, abrange toda uma vida dele, para como ele foi chegar, né, nessa dependência. Né, e também tem a parte da psicologia, né, muito bem representada pela Sandra, né, que era uma das diretoras ali da Exucre aqui em Criciúma, que é uma psicóloga excelente, há muitos anos batalhando em cima de dependência química também. E cada horário tem um horário estabelecido para fazer esse tipo de tarefas, ou seja, uma retrospectiva de tudo aquilo que aconteceu, e a gente também utilizando muito os princípios de 12 passos, né, usado mundialmente pelos alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, né, então já foi comprovado que são esses passos que mais reabilitam pessoas no mundo inteiro, mas sempre com trabalhos propostos, com objetivos para serem alcançados, metas, né, eles têm que escrever bastante. E além disso, há horários para tudo, né? Sendo uma organização de videoterapia, com vídeos específicos em cima de drogadição, e depois eles têm que comentar sobre isso em trabalhos. Também tem a parte de zootecnia, ou seja,
uma parte lidar com animais, né? No caso lá são cavalos, e sempre ajuda, né? A ecoterapia sempre ajudou muitas pessoas a terem relacionamentos com afinidade com o animal, e a parte também, né, de natureza e horta, né? Tudo isso conjugado com um possível resgate de alguma espiritualidade que ele tenha perdido, mas nada assim direcionado como seria um projeto ecumênico, né? É naquilo que a pessoa acredita, é um poder que a pessoa acredita, ou valores que ela tenha tido quando era pequeno, e o uso da droga fez um afastamento desses valores, né? Então, tudo dentro de um padrão que não fira a pessoa, e também de uma forma com que, antigamente, quando se fosse a um centro de tratamento, ninguém queria ir, né, porque era um lugar que era pesado, era um lugar que tinha que trabalhar, era um lugar que você tinha que sofrer, e ao contrário, né? Então, conforme os estudos e cursos que a gente foi fazendo, na realidade a gente tem que gostar do local que está se tratando. Claro. E não odiar. É verdade. Agora, Ricardo, a estrutura física para quantas pessoas? São para 24 pacientes. E atende só o sexo masculino? Só masculino. 20 quantos? 24. 24, já tem quanto? Temos 8 hoje. 8. Então ainda há vagas. Há vagas, a gente está sempre tendo uma renovada. Porque até porque o tempo o tipo de tratamento é um pouco mais curto, né? Então também tem essa facilidade. Né? A gente tem meninos agora que já acabaram os tratamentos, né, que já estão bem na rua. Tem alguns meninos que já estão trabalhando com a gente, né, auxiliando, né, fazendo reforço. Eles ajudam a gente e ao mesmo tempo, né, continuam se tratando, continuam buscando essa nova maneira de viver. Né? Bacana. E como é que faz para entrar em contato? Porque a gente sabe que esse problema é um problema que assola muitas famílias, né? E como é que faz para entrar em contato lá com o CETRAD, pegar mais informações, saber como é que pode fazer? A gente tem pelos telefones, né, que são o 3432-4348, né, o 9619-5188 e o 9678960. Né? Temos também nosso blog, né, que é www.cetrad.blogspot.com.br, e temos também o nosso e-mail, né, cetrad1@hotmail.com. Então tá, o e-mail é cetrad1@hotmail.com. O blog é cetrad.blogspot.com. Não tem o BR. Não tem o BR. Então tá certo. Conversei aqui com o Dr. Mário Sérgio Lopes, ele é consultor químico e responsável técnico. O que faz um consultor químico? Só para tirar aqui nossa curiosidade. Um consultor químico é uma pessoa que já possivelmente, né, fez uma faculdade na área da saúde, no meu caso farmácia bioquímica, e depois foi fazendo especializações em cima exatamente da dependência química. Entendi. Ou seja, lá dentro eu posso estar cuidando da administração de remédios ou medicações suporte, no caso da internação, né, seja recente, a pessoa precisa de uma medicação suporte, então passo pelo médico, o médico avalia o paciente, dá a medicação correta, eu fico controlando essa administração da medicação até o ponto que a gente vai retirando a medicação para a pessoa não ficar viciada no próprio remédio, né? E para alguns que precisam, então, algumas pessoas também talvez não precisem de medicação, então o consultor é o que faz as palestras, é o que faz os questionários específicos, então é o que dorme e acorda, são plantões assim que a gente fica 5 dias morando dentro da clínica. Depois troca o plantão, outra equipe especializada fica 5 dias, então, para dormir e acordar junto. Então são plantões diretos, onde o convívio é bem maior, o entendimento é bem maior e a gente fica em cima. Né? Bacana. Então, Ricardo, brigadão pela sua participação aqui. Pela oportunidade. Que bom e força sempre nessa luta, né? Que é uma constante luta, né? É uma batalha constante, né? Eu tinha uma visão antes, né, em recuperação, e hoje eu tenho uma visão em recuperação e na parte de administrar, né? Hoje queria agradecer também, né, a oportunidade de vocês, né? Agradecer uma pessoa muito especial hoje no nosso trabalho, né, que é meu irmão Eduardo da Júlio Possamay, né, que é uma pessoa que, né, dá o suporte todo, né, na responsabilidade ali de administrar, de conduzir o negócio, né? E é muito prazeroso, né? As dificuldades estão aí para a gente superar, né? Para buscar cada vez mais um entendimento, né, do como a vida é, né? Porque a vida foi muito
deixada de lado, né? Só foi muita loucura, né? Só usar droga, só curtir a vida, e a vida não é isso, né? Tá certo, então. Esse é o Cetrad que você conheceu aqui no programa Mais TV. Vou repetir aqui o contato em 3432-4348, no celular 9619-5188 ou ainda o 9676-8960. Se você quiser ter mais informações também no www.cetrad.blogspot.com.